Dando sequência, neste momento daremos início à entrega do Prêmio Antônio Carini, segunda edição. Convidamos como mediador o mestre Cláudio Celso Monteiro Júnior. Possui bacharelado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo em 1983, especialização em Saúde Coletiva, área de concentração Hanseníase, Divisão de Dermatologia Sanitária do Instituto de Saúde em 1985. Especialização em Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em 1998. Especialização em Impactos da Violência na Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública, pela Fiocruz, em 2012. Mestrado em Infectologia, HIV/AIDS em Saúde Pública, pelo Instituto Emílio Ribas, em 2008. Analista sociocultural da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Atualmente, no Instituto Pasteur de São Paulo, como docente de políticas públicas no curso de especialização em vigilância laboratorial da raiva. Alô? Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite e a honra que me foi dada em fazer a apresentação da segunda edição do Prêmio Antônio Carini, né? Na primeira edição do Prêmio Antônio Carini, em 2018, nós tivemos 42 trabalhos inscritos. Hoje nós tivemos 128. Ou seja, foi um prêmio que reconhecidamente está sendo considerado importante para as pessoas escreverem, se apresentarem e tal, né? Bom, já foi dito aqui a respeito do papel do Antônio Carini na observação de como que a raiva seria transmitida por morcegos, né? E o que se deu foi que, em 1911, ele, como diretor do Instituto Pasteur, foi convidado a investigar um surto de raiva em herbívoros em Santa Catarina, no qual cerca de 3.000 bovinos e 1.000 equinos foram dizimados. Na região do Vale do Itajaí, Carini verificou indícios de ataques de morcegos a animais em ambas as margens do rio. E foi isso que fez com que ele pensasse na transmissão via aérea, porque o rio Itajaí é um rio caudaloso, né, de águas turbulentas, e que é impossível um cachorro atravessar nadando. Um gato, muito menos, né? E, paralelamente, ele foi constatando as lesões por morcegos hematófagos em bovinos e equinos naquela região, em ambas as margens do rio, o que fez com que ele aventasse a possibilidade de que a transmissão estivesse sendo feita por morcegos, né? E, claro, a hipótese Carini foi, a princípio, muito ridicularizada, devido a essa ótica europocêntrica na construção do conhecimento, porque na Europa, onde você não tinha a transmissão aérea, você não tinha morcegos, hematófagos, quer dizer, você tinha até morcegos, você não tinha o Desmodus rotundos, né? E isso fez com que a hipótese de Carini fosse considerada uma falácia. Assim como, anos antes, também as propostas de Louis Pasteur foram consideradas ridículas e foram muito ridicularizadas e, enfim, e desconsideradas, né? E a hipótese de Carini foi corroborada através da posterior análise do sistema nervoso central de animais mortos, nos quais foram encontrados corpúsculos de Negri no citoplasma das células nervosas. Então, só com o avanço depois da microbiologia que foi possível corroborar a hipótese de Carini da transmissão da raiva através de morcegos hematófagos, né? E a instituição do Prêmio Antônio Carini, cujo troféu tem a forma de uma asa de morcego, propositadamente, né, ela tem por objetivo valorizar e divulgar atividades desenvolvidas por profissionais de diversas áreas quanto à produção de conhecimento relativo ao controle e vigilância em raiva humana e animal.
Mais de 120 trabalhos foram inscritos, 128, para ser mais exatos, para o segundo prêmio Antônio Carini, referentes a diversas áreas do conhecimento, como microbiologia, epidemiologia viral, saúde coletiva, vigilância em saúde, planejamento e educação de políticas públicas. E todos esses trabalhos apresentados, eles, independente da classificação, independente da premiação, eles merecem os nossos aplausos. Eu gostaria que nós dessemos um aplauso a todos os trabalhos escritos. Agora nós vamos passar a apresentação dos 3 trabalhos que foram selecionados para receber o prêmio Antônio Carini. Em terceiro lugar, vamos do terceiro para o primeiro. Em terceiro lugar, o trabalho foi Analysis of the Antigenic and Immunogenic Properties of the Inactive Rabies Virus, Glycoprotein Purified by Lens Circularis Lectin Affinity Chromatography, de autoria de Cíntia Pinto da Silva, Keila Yamamojo Norme, Elaine Ranieri Fernandes, Fernanda Guedes, Ana Sully Santos Katz, Karina Ribeiro da Silva e Sandriana Ramos da Silva. E para fazer essa apresentação, nós convidamos a nossa colega Sandriana Ramos da Silva, por gentileza. Pedimos inicialmente a Sandriana que se apresente, por gentileza. Ok. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Sandriana Ramos, pesquisadora do Instituto Pasteur. Minha formação biomédica, fiz imunologia, mestrado e doutorado na área de imunologia na USP, pós-doutorado no Instituto Butantan. Com imenso prazer que, inicialmente, agradeço à comissão científica do evento, primeiro, pela indicação do meu trabalho para a premiação de um prêmio tão importante. Receber um prêmio com o nome Antônio Carini é, para mim, uma grande honra. Quero também agradecer a oportunidade de apresentá-lo aqui para vocês. Compartilho esse prêmio com toda a comunidade científica, me proporcionou informações, conhecimentos para desenvolvimento do projeto. Também compartilho com os meus colegas do Instituto Pasteur e também os meus colaboradores. E compartilho com cada um de vocês, são profissionais que trabalham, continuam trabalhando, apesar dos obstáculos, no controle e vigilância da raiva. Muito obrigada. O título do trabalho que eu vou apresentar é Análise da propriedade antigênica e imunogênica da glicoproteína da raiva do vírus da raiva, purificada por cromatografia de afinidade a lectina lens culinaris. A pergunta que eu faço é: por que desenvolver estratégias de desenvolvimento para purificação e obtenção de glicoproteína viral? A resposta é muito simples. Está no grande interesse biotecnológico por trás dessas proteínas. As glicoproteínas são amplamente utilizadas no desenvolvimento de novas estratégias vacinais e também são aplicadas como reagentes nos testes imunodiagnósticos. Falando um pouco sobre a glicoproteína do vírus da raiva, essa é uma proteína transmembrana, proteína de superfície, tem uma massa molecular de aproximadamente 65 kDa. É uma proteína altamente conservada, altamente glicosilada. Ela possui de 2 a 4 sítios de N-glicosilação, e essa cadeia de carboidrato que é inserida na proteína não é por acaso. Ela tem grande importância para conferir a estabilidade da proteína, para proporcionar a conformação adequada, a conformação tridimensional que ela tem, e também é importante para que a glicoproteína possa desempenhar suas funções biológicas. Sabe-se que a proteína do vírus da raiva, ela é a única proteína do vírus que é glicosilada, que contém carboidratos na sua composição. Ela é responsável pela ligação do vírus aos receptores das células dos hospedeiros. É importante para a replicação viral.
tem grande propriedade imunogênica, é a proteína do vírus que induz forte resposta tumoral e celular. Tá? Ela induz proteção, né, produção de anticorpos neutralizantes, que é um parâmetro, né, utilizado para conferir proteção à infecção viral, bem estabelecidos em modelos experimentais. E tem propriedade antigênica. É a proteína que é reconhecida por anticorpos neutralizantes. Considerando tudo isso e pela sua importância na biotecnologia, né, vários grupos têm desenvolvido novas estratégias para isolar ou purificar a glicoproteína do vírus da raiva. O grande obstáculo é desenvolver técnicas que aumentem o rendimento da proteína purificada sem perder a sua qualidade, né, de purificação e manter as suas características físico-químicas que estão correlacionadas com as suas propriedades imunogênicas e antigênicas. Considerando isso, o nosso grupo pensou em utilizar, né, a cromatografia de afinidade à lente culinária como uma alternativa para a purificação da glicoproteína do vírus da raiva. E, é claro, para testar a eficiência do processo de purificação, não poderíamos deixar de analisar as propriedades imunogênicas e antigênicas da proteína purificada por este método. Bom, eu acho que eu vou ter que descer, que não dá para ver daqui. Bom, com essa finalidade, o primeiro passo foi produzir o vírus em células BHK21. Esse vírus ele foi concentrado utilizando sulfato de amônio, né? É uma concentração, um método clássico de concentração de proteínas. Depois, a glicoproteína, que está na superfície do vírus, ele foi solubilizado utilizando detergente neutro, CHAPS, e essa mistura foi purificada, a glicoproteína G foi purificada por cromatografia de afinidade a lentes culinárias. A proteína purificada ela foi submetida a ensaio de caracterização. Nós utilizamos a eletroforese em gel de poliaclamida, ensaio de afinidade a lectinas, ELISA indireto e o Western blot. Para estudar a análise da propriedade antigênica, nós utilizamos o método de ELISA indireto, né, empregando a glicoproteína purificada como antígeno de captura. E para análise da propriedade imunogênica da glicoproteína do vírus da raiva, nós utilizamos o protocolo de imunização em camundongo, tá? E os soros desses animais, eles foram analisados na resposta humoral, tanto no aspecto quantitativo quanto no aspecto qualitativo. Então, nós utilizamos ELISA indireto e o teste de inibição de focos fluorescente, o RIFT. Como resultado, essa primeira figura mostra o perfil cromatográfico da proteína viral purificada, empregando a coluna lens culinária e cefarose. Nós podemos observar dois picos, né? O primeiro pico ele corresponde às proteínas que não têm afinidade a lens culinárias. O segundo pico corresponde àquelas proteínas que foram obtidas após a eluição. Nós utilizamos, no tampão de eluição, um açúcar competidor. Então, as proteínas que foram coletadas, né, no pico 2, elas foram submetidas a ensaio de caracterização físico-química. Através do teste de eletroforese em gel de poliaclamida, nós podemos observar que a proteína purificada apresentou uma banda proteica de aproximadamente 65 QDA, compatível com a massa molecular descrita para a glicoproteína do vírus da raiva. Além disso, nós observamos que a proteína purificada ela foi reconhecida por anticorpos monoclonais anti-glicoproteína do vírus da raiva pelo teste Western blot, assim como o teste ELISA indireto. Posteriormente, nós nos perguntamos como o fato de que a glicoproteína do vírus da raiva é a única proteína que tem carboidrato na sua composição, nós utilizamos um ensaio muito simples, que é um ensaio de afinidade de diferentes lectinas. Apesar de ser simples, ele é bem reconhecido pela comunidade de glicobiologia. Tá? Trata-se de um ELISA indireto, que nós... Desculpa. Nossa, como é que está?
Traz um ensaio de ELISA indireto, né? A placa ela é dissolvida, né, sensibilizada com diferentes lectinas, que tem afinidade a diferentes carboidratos. Tá? Nós podemos observar que a proteína purificada ela teve afinidade a todas as lectinas testadas, e essa afinidade foi maior para a lectina lens culinaris, sabugos nigras e conavalina. Tá? Isso indica o quê? Indica que a proteína que nós purificamos, ela tem carboidrato na sua composição, e esse carboidrato é composto por glicose, mannose, galactose, acetilglicosamina. É um perfil de glicosilação bem descrito para a glicoproteína do vírus da raiva. E outra coisa importante é observar que também neste ensaio nós removemos o carboidrato da proteína purificada e podemos verificar que ela perdeu totalmente a sua afinidade de diferentes lectinas. Isso mostra a especificidade das lectinas a carboidratos. Bom, baseando no fato, aqui é uma síntese dos resultados até o momento, baseando nos dados que demonstram que a proteína purificada tem uma massa molecular de aproximadamente 65 QDa, né, reconhecida por anticorpos monoclonais, antiglicoproteína do vírus da raiva, e possui carboidratos na sua composição, isso nos fez confirmar a identidade da proteína purificada como glicoproteína do vírus da raiva. Posteriormente, nós passamos a analisar a propriedade imunogênica da proteína purificada por esse método. E utilizamos um protocolo de imunização bem estabelecido, né, na literatura, utilizando camundongos. Esses camundongos foram agrupados em 3 grupos experimentais. O primeiro, o grupo experimental 1, foi imunizado apenas com a proteína purificada. O grupo experimental 1, proteína purificada, mas associado com adjuvante. O grupo experimental 2, apenas a proteína purificada. E o grupo controle negativo foi aquele grupo que recebeu apenas a solução salina. No 14 dias após a imunização, foi realizada a obtenção da amostra do soro desses animais, do sangue desses animais, né, para estudar a resposta humoral primária. E, após o reforço, nós coletamos a amostra de sangue desses animais, representando a resposta secundária. Bom, nessa figura mostra que a proteína G induziu a produção de anticorpos neutralizantes em vivo. Que é uma coisa, a gente fez o protocolo de imunização, o soro desses animais, nós analisamos a atividade neutralizante, título de anticorpos neutralizantes, por Rift, e o perfil da resposta humoral por ELISA indireta. Então, esse primeiro resultado mostra que a resposta, que a proteína purificada induziu altos níveis de anticorpos neutralizantes, observado aqui pelo Rift, tá? Principalmente na resposta secundária. É claro, quando a proteína está associada com um adjuvante, essa resposta é muito mais exacerbada. Quanto ao perfil de anticorpos produzidos, induzidos, nós vimos que tem, na resposta primária, presença de anticorpos IgM e IgG específico. E na resposta secundária, nós temos uma resposta proeminente de produção de IgG. Isso mostra uma soroconversão adequada à proteína. Bom, analisando o perfil de resposta humoral entre anticorpos IgG1 e IgG2A, nós observamos que na resposta primária, a proteína purificada induziu anticorpos de IgG1 e IgG2A, tá? Mas com proeminente produção de anticorpos da classe IgG1. Isso mostra o quê? Mostra 2 coisas, né? Que a proteína ela continuou com sua propriedade imunogênica, que ela foi capaz de ativar não só uma resposta humoral, mas também uma resposta celular, porque para que você tenha switch de classe, mudança de classe, da classe IgM para IgG, é necessário a atuação de anticorpos CD4, né? E cooperação celular entre essas 2 células. Bom, nosso segundo passo foi analisar se a proteína purificada poderia ser utilizada como antígeno de captura em ensaios de ELISA, tá? Para a detecção de anticorpos IgG específicos. Para isso, nós utilizamos as 50 amostras de soros de indivíduos previamente vacinados, que foram submetidos a esquema de pré-exposição para a raiva. Tá?
E nós observamos que em todas as amostras analisadas, nós observamos anticorpos IgG específicos por meio do ELISA indireto. Tá? Ao analisar esse número de amostra para o ensaio de Rift, que é um teste, né, preconizado para a detecção de anticorpos neutralizantes, nós vimos que dessas 90 amostras, 7 não tinham títulos considerados protetores, né, títulos maiores ou igual a 0,5. Tá? É importante salientar que nosso objetivo não era correlacionar dados, resultados do Rift, com resultados do ELISA, apenas para complementar a informação e mostrar claramente que um simples teste de ELISA indireto não é suficiente para conferir a atividade neutralizante do anticorpo. Uma coisa é você ter anticorpos presentes específicos, outra coisa é ele ter atividade neutralizante contra o vírus da raiva. Tá? Outro dado importante observado que não foi observado anticorpos específicos em amostras de soro de vírus não vacinado. Isso mostra o potencial, né, de reagente analítico da glicoproteína purificada pelo método apresentado. Esses dados nós podemos concluir que o método de cromatografia de afinidade de alênis culinários demonstrou ser eficiente na purificação da glicoproteína G de forma nativa. Nativa por quê? Porque ela manteve a sua propriedade antigênica, né, induziu altos níveis de anticorpos neutralizantes, né, e manteve a sua propriedade antigênica, foi capaz de ser reconhecida por anticorpos específicos. Perspectivas. Né? A purificação da glicoproteína G foi apenas um ponto de partida para a gente. Né? O nosso grupo tem como expectativa utilizar, desenvolver plataformas de ELISAs diferentes, com aplicações diferentes, mas com um propósito comum, resultados mais rápidos. Tá? Nós acreditamos que, quando se trata de uma doença, né, como a raiva, quase 100% fatal, nós só temos 2 casos de registro de cura no Brasil, né? Devemos nos esforçar para buscar alternativas para diagnósticos mais rápidos. Bom, e, por fim, quero agradecer ao Instituto Pasteur pelo suporte financeiro, quero agradecer às alunas Cíntia Pinto e Thalita Gonçalves, que, durante o desenvolvimento desse projeto, elas foram bolsistas do curso de especialização do Instituto Pasteur. As colaboradoras, doutora Keila Nog, doutora Elane Raniero, doutora Fernandes Guedes, doutora Iana Katz, doutora Karina Ribeiro, a equipe técnica do Laboratório de Sorologia e a equipe técnica do Biotério do Instituto Pasteur, e a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. Pedimos agora à doutora Andréa de Cássia Rodrigues da Silva que proceda à entrega do troféu Antônio Carini para a Sandriana Ramos da Silva. Parabéns pelo trabalho. Está sendo surpresa para mim, que eu não sabia o resultado da seleção, né, do prêmio. Então, fiquei muito feliz que tenha sido esse trabalho, que foi um trabalho que já teve meu envolvimento, né, nesse desenvolvimento de etapas anteriores. E fico muito feliz que tenha sido esse trabalho premiado aqui no nosso evento. Parabéns, Sandra. E parabéns para a equipe toda. Pedimos à doutora Sandriana que permaneça aqui conosco para responder eventuais perguntas que estejam sendo formuladas. Pode ficar. Uma premiação é sempre uma coisa complicada, né? Porque você escalonar trabalhos tão valorosos e tão significativos numa escala numérica é sempre uma função extremamente espinhosa. Por isso que, na segunda colocação, mas não menos importante, o trabalho contemplado foi respostas imune celular em sistema nervoso central de casos de raiva humana. Existem diferenças na transmissão por cães e morcegos hematófagos, de autoria de Elaine Raniero Fernandes, Fernanda Guedes, Sandriana do Ramos Silva, Samira Ashkar e Maria Irma Seixas Duarte.
E pedimos agora à doutora Elaine Ranieri Fernandes que proceda à apresentação do trabalho. Bom dia a todos. Como o Cláudio falou, me chamo Elaine, sou bióloga, sou pesquisadora científica do Instituto Pasteur há 11 anos e trabalho no setor de imunologia nos laboratórios de sorologia e imunistoquímica. Gostaria de agradecer o reconhecimento da comissão científica e, como já foi falado aqui pela doutora Sandriana, né, todos nós somos vencedores aqui, porque trabalhos de grande excelência que foram apresentados nesse simpósio, é uma honra, então, para mim, estar representando aqui todos vocês. Tá? Muito obrigada. Bom, então, a oportunidade que nós vamos ter aqui é de falar sobre algumas das pesquisas que nós realizamos no Instituto Pasteur. Então, a doutora Sandriana apresentou a questão da resposta imune-humoral e eu vou apresentar para vocês a questão da resposta imune celular. Então, será que existe diferenças? Né? Nós estamos falando do mesmo vírus, nós todos aqui trabalhamos, né, com o vírus da raiva, nem todos, mas a maioria aqui. E será que o mesmo vírus, existe diferença com o hospedeiro, no caso do estudo foi hospedeiro humano, se ele é transmitido, se essa raiva é transmitida por cão ou por morcego hematófago? Bom, a resposta imune celular, ela colabora ativamente com a resposta imune humoral. Para quê? Para produzir anticorpos neutralizantes, né, visando o quê? A conservação neuronal. O conhecimento mais aprofundado do sistema imune do hospedeiro, como que ele reage frente ao vírus da raiva, ele vai nos permitir elucidar aspectos que certamente vão contribuir, então, para as novas medidas terapêuticas. Só para relembrarmos, né, a patogenia da raiva, então a gente tem lá o animal, quando ele está infectado com o vírus, ele vai agredir lá o hospedeiro, no caso ali um hospedeiro humano, mas poderia ser um hospedeiro animal, vai haver a inserção desse vírus na pele, e ali no músculo, né, como já foi falado aqui, o vírus ele se liga pelo receptor, pela glicoproteína ao receptor de acetilcolina, e aí vai ter aquele período de incubação, né, que pode variar de hospedeiro para hospedeiro. Após isso, o transporte axonal retrógrado, e ele vai chegar até o sistema nervoso central, onde vai ocorrer aquela replicação maciça que a gente conhece. E todas a sintomatologia clínica, né, e neurológica que o vírus acarreta. E após isso, ele tem que ter um jeito de sair do hospedeiro para infectar um próximo hospedeiro. E neste caminho dessa disseminação centrífuga, ele pode acometer vários outros órgãos, né? Coração, causando miocardite, sistema gastrointestinal, pulmões. Então, essa disseminação já foi bem descrita na literatura. E aí, né, ele chegou no sistema nervoso central, onde é o alvo do vírus. No sistema nervoso central, quando ele faz esse percurso, que a gente chama de transporte axonal retrógrado, né, ou seja, do sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central, quando ele chega lá, ainda não houve a quebra da barreira hematoencefálica. O que é essa barreira hematoencefálica, né, tão falada? São a rede de vasos e de células ali ao redor de todos os vasos, então, astrócitos, né, moléculas de adesão que fazem com que os vasos ao redor do cérebro sejam bem juntinhos para que nada passe, né? Por exemplo, uma molécula de anticorpo ela não vai passar se não houver essa quebra da barreira hematoencefálica, certo? Só que chegando lá, um conceito mais antigo é que o cérebro ele não tinha resposta imune, né? O cérebro ele é imune privilegiado. Existe uma diferença, assim, na resposta imune no cérebro e em outros órgãos, como órgãos linfóides.
mas o cérebro tem sim uma resposta imunológica. E as células residentes, elas têm um papel fundamental nessa resposta. Então, quando o vírus chega lá no sistema nervoso, aquelas células residentes, astrócitos, micróglia e os próprios neurônios, eles começam, identificam que há algo estranho, né, no cérebro, e começam a produzir estímulos citocínicos. Então, esses estímulos citocínicos é que vão quebrar essa barreira hematocefálica, ali no 2, né? E as células dendríticas que estão presentes lá no cérebro, lá nas meninges, no plexo coroide, que é onde é produzido o líquor, né? Elas vão capturar esse antígeno e, através da corrente sanguínea, vão apresentar esses antígenos lá no baço, né? Então, toda a apresentação por corrente sanguínea é lá no baço. Então, vai dizer, olha, aqui está o antígeno, quer dizer, o vírus, lá para as células que estão no baço, células T, células B, e essas células vão ser direcionadas para o local da infecção, né? Mas como o vírus é muito esperto, ele tem mecanismos de escape também, né? Então, essas células até podem conseguir chegar lá no sistema nervoso, mas, através de mecanismos de escape, pode não serem efetivas. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi comparar a resposta imunicelular e a expressão do antígeno viral em amostras de sistema nervoso central de casos de raiva humana transmitida por cão, variante canina, né, clínica epidemiológica, e morcego hematófago, variante 3, compatível com desmodos rotundos. No caso do antígeno viral, também nós verificamos ainda as diferentes regiões do sistema nervoso, e nós elencamos o córtex, hipocampo, núcleos da base, cerebelo e tronco encefálico. Bom, essas amostras eram amostras de sistema nervoso central, que estavam emblocadas em parafina, e nós tínhamos 10 casos humanos de raiva transmitido por cão, que eram casos resgatados lá do Instituto Emílio Ribas, né? Para quem não sabe, o Instituto Emílio Ribas é um instituto de infectologia, e teve um papel fundamental nos casos quando a gente tinha lá na década de 60, 80, né, onde existiam muitos casos de raiva aqui em São Paulo, e só o fato histórias lá do Emílio Ribas, né, que os pacientes vindos do interior chegavam de ambulância e só o fato de abrir a porta da ambulância já desencadeava uma aerofobia, né, então eram bem característicos de uma raiva furiosa. E 8 casos transmitido por morcego hematófago, que foi aquele surto que ocorreu em 2004 e 2005 no Pará, lá em Viseu, Augusto Correia, né? Bom, a gente fez uma técnica de imunistoquímica in situ para verificar linfócito TCD4, TCD8, linfócitos B, marcado pelo CD20, macrófagos pelo CD68, células natural killer, astrócitos pelo GFAP e antígeno viral. As células imunomarcadas, então, elas foram quantificadas num gratículo, então tem uma figurinha ali, ó, que é uma demonstração, aquele quadradinho é um gratículo que é observado na ocular e você consegue contar as células por milímetro quadrado. E a análise, nós contamos 40 campos, e essa análise foi feita, então, pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney, com nível de significância P menor ou igual a 0,05. E como resultados, né? Então, comparando a raiva humana, que nós estamos falando, né? Sempre lembrando, do mesmo hospedeiro. Então, mais transmitida por cão. Então, a média de idade, a gente teve 25 anos, 90% eram do sexo masculino, 10% do feminino. Período de incubação, contando todos esses pacientes, uma média de 5 meses. O tempo de doença, menos de 7 dias. E os sintomas clínicos eram raiva furiosa, aerofobia e hidrofobia. Em relação aos casos de raiva humana transmitida por morcego, a média de idade foi 32 anos, 75 era masculino, 25 feminino, período de incubação de 3 meses, tempo de doença um pouco maior, 12 dias, e os sinais não eram tão específicos, mas a gente tinha o quadro de paralisia. Então, a gente observou que o número de células imunes marcadas com o antígeno viral, ele foi maior e estatisticamente significante nos casos de raiva transmitido por cão.
Ao compararmos o número de células infectadas entre as diferentes regiões lá que a gente elencou, nos dois grupos, a gente não observou diferença estatisticamente significante. Só que o que a gente observou, como já foi descrito na literatura, então, nos casos de raiva humana transmitida por cão, o hipocampo parecia ser mais acometido, né? Tinha número maior, embora não tenha sido estatisticamente significante, seguido dos núcleos da base e o tronco encefálico. E nos casos de raiva transmitida por morcegos hematófagos, o córtex, o cerebelo e o tronco cefálico foram as regiões mais acometidas. Então, ali, ó, a foto ali está mostrando o antígeno viral. Então, tudo aquilo que vocês estão vendo em acastanhado são as inclusões virais. Então, aí no de cima, foto de cima, nos casos de raiva por cão, e embaixo por morcego hematófago. Então, aquelas... Estou sem apontador assim, as bolinhas ali são os corpúsculos de Negre, né? E através da imunistoquímica a gente consegue não só ver o corpúsculo de Negre, mas também o antígeno, poeira antigênica que a gente fala, né? Porque às vezes a gente olha no HE e não consegue ver o corpúsculo de Negre, mas consegue, na imunistoquímica a gente consegue ver a poeira antigênica. Então aqui só o gráfico demonstrando ali que a gente achou mais antígeno nos casos de raiva por cão. Em relação aos linfócitos T e B, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos, né? Como a gente pode ver ali no gráfico, CD4 e o CD20, que são os linfócitos B. Em relação às células NK, os macrófagos e os linfócitos TCD8, eles estavam em maior número nos casos transmitidos por morcego. E só os astrócitos, eles evidenciou um aumento estatisticamente significante nos casos de raiva transmitida por cão. Então, aqui, ó, só uma demonstração para vocês verem. Então, aliás, como as células ficam imunomarcadas, né, por imunistoquímica. Então, a gente usa anticorpos específicos para essas células. E ali, então, está só a demonstração. Por exemplo, linfócito TCD4, morcego, cão, CD8, linfócitos B pelo CD20, aqui células natural killer, macrófagos pelo CD68 e GFAP que vai marcar astrócitos. Bom, o número de células imunomarcadas com antígeno viral foi maior, estatisticamente significante nos casos de raiva transmitido por cão, como a gente viu. Estudos do nosso grupo mesmo, em camundongos, comparando isolados de Nyctinomopes, que é um morcego insetívoro, e de Cerdócium, demonstrou haver uma maior expressão do antígeno viral na infecção por canídeos silvestres. Então, aqui nesse trabalho anterior experimental, a gente fez canídeo silvestre. Aqui na raiva humana, a gente está fazendo variante canina, 2, tá? Com maior taxa de mortalidade e maior virulência. Em relação aos linfócitos TCD4 e TCD8, não houve diferença, mas como até a doutora Sandriana já comentou também, eles têm uma importância fundamental, né, nessa intercolaboração para a produção de anticorpos. As células NK, macrófagos e linfócitos TCD8 estavam em maior número nos casos de raiva humana transmitida por morcego. E os casos, na literatura, já está descrito que casos de raiva paralítica, em estudos de animal, foi associado com maior número de linfócitos TCD8. Então, ao contrário de animais com a forma encefalítica da doença, os camundongos que desenvolveram a paralítica, muitas vezes, produziam, em modelo experimental, níveis significativos de anticorpos específicos, podendo até eliminar a infecção. Isso em modelo experimental, tá? Bom, os astrócitos foram as únicas células que estavam em maior número nos casos de raiva transmitida por cão, né? E por que será isso? Isso são só hipóteses que a gente levanta. Será que essas células elas não tinham sofrido ainda apoptose, né? Nos casos de raiva por cão, comparado aos morcegos hematófagos, ou estariam mais ativadas essa população? Esses astrócitos, né, eles são células residentes e desempenham funções imunológicas também no sistema nervoso, visando o clearance viral, a eliminação do vírus. As células microgliais, elas são macrófagos especializados lá do cérebro, né? E eles são marcados pelo esse anticorpo CD68.
E a micróglia, ela é melhor apresentadora de antígeno do que os astrócitos. Elas são a primeira linha de defesa, como eu falei. Então, se alguma coisa estiver errada lá no sistema nervoso, a micróglia ela vai ser ativada. Quando ela é ativada, ela vai produzir essas espécies de óxido reativos, que é o óxido nítrico e o ROS, produzir citocinas inflamatórias, tudo visando a proteção neuronal, né, para que esse vírus não seja ali, eliminado ou contido para que não infecte outras células. Bom, então o que a gente pode concluir com esse trabalho? Que os achados do presente estudo sugerem que a resposta imune do hospedeiro frente à infecção do vírus da raiva possivelmente é influenciada por fatores como patogenicidade, né? Quanto que aquele agente é capaz de causar doença, a gente sabe que ele é patogênico, porque ele causa doença, virulência, mas qual a intensidade disso? Então, existem variantes que são mais virulentas que outras, né? Pelo que a gente está vendo aqui, isso se confirma. Infectividade, né? Quanto que ele é capaz de se alojar e multiplicar. Aquele trabalho de Katz e colaboradores, ele explora muito mais isso em questão de replicação, de internalização do vírus, como ele faz todos esses mecanismos. Bom, gostaria de agradecer... no começo eu não falei dos colaboradores, gostaria de agradecer os meus colaboradores, a doutora Sandriana, a doutora Fernanda, a doutora Samira, aqui do Instituto Pasteur, e a doutora Maria Irma, da Faculdade de Medicina da USP. Agradecimentos ao Emílio Ribas, ao Hospital Universitário João de Barros de Barreto, pela casuística, o Evandro Chagas, pelo anticorpo, e a medicina, e a FAPESP, também, pelo apoio a esses trabalhos. Muito obrigada pela atenção de todos. Bom, muitíssimo obrigado a Elaine. Por gentileza, pedimos para que você tome seu assento para eventuais perguntas, enquanto a Andréia vai fazer a entrega, a doutora Andréia vai fazer a entrega do prêmio. Obrigada, Elaine. Parabéns. Também não sabia. Está ao contrário. Finalizando a apresentação dos trabalhos contemplados com o prêmio Antônio Carini, nós gostaríamos de chamar Maria Tereza Bonilha do Bugras para apresentar o trabalho que obteve a primeira colocação, análise do conteúdo das recomendações de vídeos no YouTube para manejo de quirópteros. Não está funcionando, né? Tá. Deixa eu testar só aqui. Bom dia a todos. É um prazer enorme participar desse evento e estou até assim porque é uma honra e uma responsabilidade participar dessa premiação, ainda mais com o nome do Antônio Carini. Eu sou Tereza, eu sou pesquisadora do Instituto de Saúde. Eu sou veterinária de formação, mas desde que eu me formei, eu me especializei e fiz a pós-graduação sempre na área de comunicação e educação em saúde. E agora eu realizo pesquisas, convido a todos para fazer colaborações, lá no Instituto, pesquisas em comunicação e educação em saúde, especialmente em zoonoses e doenças veiculadas por alimentos. Bom, vou apresentar o trabalho Análise de conteúdo das recomendações de vídeos do YouTube para o manejo de quirópteros. Como foi bem destacado nesse evento, a participação da sociedade é fundamental, não é, gente? É fundamental para as ações dos programas, né, de controle, prevenção e vigilância dos diversos programas sanitários, incluindo, né, as ações para prevenção e controle da raiva transmitida por morcegos. A população precisa estar consciente sobre os riscos dos contatos com esses animais, né, as ações preventivas da doença e também as medidas preventivas e a importância ecológica desses animais.
Então, o nosso desafio é, além de promover a construção de conhecimento sobre isso, promover a adesão às medidas, que isso é difícil, como até os professores comentaram na mesa anterior. Mudar comportamento não é fácil, principalmente com adulto. Sendo que a população, a gente precisa que ela realize essas ações de prevenção pensando, né, adotando os princípios da saúde única, isto é, eu vou realizar ações para proteger o ser humano, mas também eu preciso proteger o meio ambiente e os animais. Existem diversos modelos e teorias que vão explicando cada um pedacinho de como é que acontece essas mudanças de comportamentos relacionados à saúde. Então, nesse estudo eu usei alguns conceitos dessa e de outras teorias, né, mas falando um pouquinho do modelo de crenças em saúde. A população pode participar de uma ação educativa, né, receber informações como essa, sobre a importância de notificar a presença de morcegos em casa. Quer dizer, a gente transmite informações de uma maneira clara, objetiva, e tenta, né, sensibilizar para a adoção de determinados comportamentos. A questão que a gente precisa lembrar é que, a partir das informações que essa população recebe, cada uma das pessoas vai construir crenças, percepções próprias em cima daquilo que nós, profissionais de saúde, falamos. E aí existem diversos fatores que influenciam aí na cabeça das pessoas. Então, a partir do perfil, lógico, das características individuais, o perfil socioeconômico, nível escolar, características psicológicas. Cada um da população e cada um de nós, quando recebe informações, vai fazer a sua própria avaliação sobre a gravidade de uma doença, que eu estou vendo lá numa palestra. Também cada um da população vai pensar qual que é a suscetibilidade dele para esse problema. Vai avaliar também, né, uma tomada de decisão. Aí eu vou aderir ou não a essa recomendação que um profissional de saúde ou de agropecuária está me colocando. Eu vou também avaliar os benefícios e as barreiras. Eu preciso, para atender a uma adesão a essa recomendação, ter uma percepção de autoeficácia. Quer dizer, a população precisa também perceber que ela é capaz de fazer aquela medida. E, felizmente para nós, né, segundo essa teoria, entra também nessa equação os chamados estímulos para ação, que é, por exemplo, quando eu recebo mais uma informação, né, um reforço, algo que pode reforçar a adesão a essa medida. Por exemplo, uma ação de comunicação, de educação a mais. Só que aí que está a questão, né? Essa construção toda que as pessoas fazem não depende só das informações que ele vai receber do profissional de saúde, de educação, né, de agropecuária. Existem diversas fontes de informação, né? E uma que sempre foi super importante para a população são os meios de comunicação de massa. E cada vez mais está ficando importante as redes sociais. Então, a população pode participar de uma roda de conversa, falando da importância, né, da preservação das espécies silvestres. Ao mesmo tempo, ela está lá vendo no YouTube vídeos que mostram, por exemplo, silvestres tratados como animais de estimação, até como crianças aí, né? E tudo isso vai entrar lá naquela equação, na tomada de decisão. Então, o Pilon bem diz, né, as pessoas não fazem o que a ciência recomenda por seu aspecto científico, e sim quando sentem o valor e o significado para elas mesmas. Então, o nosso papel é promover a conscientização, que não adianta, né, reprimir e obrigar as pessoas a fazer uma medida. Eu espero conscientizar para elas fazerem as melhores escolhas. E um ponto fundamental para a conscientização é conhecer a cabeça das pessoas, né? Se eu quero estimulá-las a alguma mudança, então analisar esses diversos fatores. Um aspecto também importante no trabalho foi, já que vamos falar em comunicação e saúde, pensar como é que está a comunicação e educação hoje.
porque a gente está no meio de uma revolução, né? Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial, com o surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação, estão virando o mundo de cabeça para baixo, né? Mudaram os diferentes setores, estão mudando as profissões, e, claro, que impactaram totalmente a comunicação. Então, agora a comunicação ela é veloz, né? Um volume gigante, ela é horizontal, né? Não depende agora, não tem o meio lá, a imprensa transmitindo para nós, né? Qualquer um de nós pode ter um rádio, uma TV, né? Escrever um livro, basta usar as novas tecnologias. E aí, um ponto importante aqui para o trabalho é quem é o protagonista da comunicação agora. Porque antes era o jornalista, o professor, o profissional de saúde. Agora as pessoas gostam, por exemplo, né, como estão preferindo, a gente tem tanto estímulo também que a gente está sendo modificado por essa revolução. Então, a gente não está muito com paciência para ler texto, para uma discussão mais aprofundada, o que é um problema para nós, né, para discutir saúde, mas é o momento de agora. Então, as pessoas gostam muito de vídeo. E o que a gente observa é que elas estão procurando, não vídeos que tem um jornalista famoso, que está lá sendo apresentado por uma pessoa comum, né, que parece com elas. Então, eu quero me ver naquele vídeo, com uma comunicação íntima, né, que o youtuber olha no meu olho. E aí, uma rede muito interessante para estudo é o YouTube, porque ele tem muito acesso, ele tem notícia, entretenimento, música, futebol, e também tem tutoriais, que isso que interessou aqui para a pesquisa. Você pode perguntar o que você quiser para o YouTube, que, de repente, você encontra como eu faço tal coisa. Então, por exemplo, o que eu faço se eu encontrar um morcego em casa? E essa é a pergunta aqui do nosso trabalho. E, só destacando, tem vários pontos aí problemáticos para estudar das redes. Acho que tem um lado muito legal, que é interessante, sim, que todos nós possamos ter um canal, inclusive as instituições de saúde, né, estão utilizando, e de agropecuária. Mas também eu tenho um monte de questões aí, por exemplo, a questão da apresentação, né? Você assiste um vídeo, é interessante que antigamente a gente via uma entrevista, a pessoa se apresenta, que nem a gente fez aqui, eu sou veterinária e tal. No YouTube, reparem que muitas vezes a pessoa fala, eu sou youtuber. E isso basta para dar um credencial para falar de diversos assuntos, inclusive sobre a saúde. Então, fica também aí para a gente pensar, será que a formação profissional, com o tempo, vai perder a sua importância? Então, o objetivo da pesquisa foi analisar os métodos recomendados por leigos para o manejo de colônias e edificações residenciais ou comerciais, e as atitudes e comportamentos desses indivíduos ao verificar a presença ocasional de morcego nesses locais. Os objetivos específicos. Descrever o objetivo principal das ações mostradas nos vídeos, avaliar os métodos que são recomendados por esses vídeos, né, considerando as recomendações oficiais, analisar as atitudes em relação aos morcegos, identificar as mensagens divulgadas em relação aos riscos e à importância ecológica dos morcegos. Então, esse é um estudo transversal, quali e quantitativo, porque foi feita uma análise de conteúdo temática dos vídeos. Foram feitas 2 buscas, né? Usei descritores bem abertos, porque justamente eu queria ver o que estava sendo recomendado ser feito. Os critérios de inclusão seriam um vídeo em que um youtuber recomenda ou demonstra como realizar o manejo de colônias, ou descrever o que eu devo fazer se eu encontrar um morcego em casa, quer dizer, uma presença eventual. Foram critérios de exclusão, produções sobre raiva dos herbívoros, produções da imprensa, ou de profissionais, ou de instituições de saúde, agropecuária e educação. Porque eu queria aí saber o que em princípio, né, se ele não se apresentar como profissional, seria classificado como um leigo. Vamos lá, os principais resultados. Então, essa busca identificou 775 vídeos, porque ela foi bem aberta, e, aplicando os critérios, 146 foram selecionados. 43,15% eram vídeos sobre o manejo de colônias,
e 56,85% sobre a presença ocasional de morcegos. Então, vamos lá, manejo de colônias. Né, é uma análise de conteúdo, então foram estabelecidas essas categorias para explicar o que aquele vídeo estava recomendando a gente fazer, qual é o objetivo. Então, o primeiro, né, repelir e espantar a colônia, e aí foi nessa classificação incluído, quando se recomendava o uso de produto químico ou eletrônico, mudança ambiental para prevenir, né, a permanência ou impedir a entrada. Em segundo lugar, desalojar, que aí eram os vídeos que mostravam, por exemplo, reforma em telhados, impedir a entrada, quando se sugeria colocar uma barreira, e matar, que, né, nesse caso aí foi com menos número de vídeos, né, só 3,2%. Matar aí, no caso, era com inseticida, eu vou mostrar uma imagem com estilingue. Aí, em relação à categoria repelir e espantar, quais eram os métodos que são indicados nesses vídeos? Então, em primeiro lugar, a preparação caseira, né, o uso de... Aí era um conjunto de substâncias ou um produto químico em si, que incluíam óleo queimado, óleo de cozinha, acho que vocês conhecem, já viram essa, né, experiência. Diesel, naftalina, alho e pimenta. E até tinha um que era cola misturada com detergente, para passar, enfim, né? Em segundo lugar, eram aqueles repelentes eletrônicos, né? Em terceiro, aplicar aqueles géis repelentes e desalojante, sendo que eles eram anunciados daí pela pessoa, né, que estava indicando, como algo atóxico, que não faz mal, né? Sendo que a gente vê na literatura que causa assim, sofrimento, né, método. Aí tinha, finalmente, pendurar objetos. Eu nunca tinha ouvido falar isso, de pendurar objeto, uma garrafa de vidro, espantaria a entrada, um CD. Aí um exemplo, gente, sério, foi, a gente tem, lógico, o trabalho sempre é objetivo, mas foi um pouco chocante mesmo vendo os vídeos, o que representa, né, para a questão da saúde única. Então, esse vídeo, por exemplo, é um avô e o neto, o que eles estão fazendo? Matando morcegos, ali uma colônia com estilingue. E aí o menininho, criança, né, ele se diverte, né, aparente, aí ri e tal. Muito bem. Agora, os vídeos sobre a presença ocasional, né, em casas ou ambientes comerciais. Né, quais eram as recomendações? Aí inverteu, olha só. 32,54% o que as pessoas contam que elas fizeram, porque aquela coisa de youtuber, sabe, de mostrar aquele meu dia a dia, eles contam e mostram, né, matando um morcego, 32,54%. Em segundo lugar, eram vídeos só que mostravam a presença, mas não recomendava nenhum método, mas a gente pode dizer que eles estão estimulando a interação, porque eram, às vezes, imagens que aproximam a câmera, tal. Terceiro, espantar, expulsar. Aí, salvar, já vamos falar desses, né? Caçar, capturar. Entender o significado espiritual. Vamos ver aqui. Impedir a entrada, pedir ajuda. Esse pedir ajuda foi um só que mostrou tal a situação e disse que não sabia o que fazia. Bom, o que foram as questões aí? Que acho que também choca, né? Olha as imagens. 18% dos morcegos apresentados nesses vídeos são tocados sem nenhuma proteção, sendo que 34% dos vídeos mostram, tem junto ali, agindo na cena, ou é o principal da cena, uma criança ou adolescente, tá? Incluindo esses que tocam nos morcegos, tá? Então, ou cães e gatos, tá? Então, esse, por exemplo, ele mostra o morcego, aí ele põe a câmera, lá está o cachorrinho dele de olho no morcego. 60,2% dos morcegos, 60,2% dos vídeos, dos vídeos mostram morcegos caídos, imóveis, expostos durante o dia, né? Sabemos o significado disso, né? De suspeito. E, novamente, inclui-se aí, como no vídeo anterior, são os casos de morcegos que são tocados, tá?
Em apenas um é mencionado que a pessoa faz alguma busca de assistência, aí no caso é um casal que encontrou um morcego no apartamento, e aí eles buscam um veterinário pensando porque eles têm cachorro, um veterinário particular. Lembra que matar foi o mais ocorrente, né? A maioria dos vídeos que mostram, que é só aquela correria, com risada, com uma coisa humorística, matando um morcego dentro de casa, e assim, a maioria a pessoa mata e simplesmente, às vezes com a vassoura, joga ali para o quintal. Né? Então, deixando ele morto ali, exposto, né? Para outros animais, colocando em risco aí a comunidade, sem acondicionamento. Um dos únicos que mostra, né, matando o animal novamente e colocando em um saco plástico é esse dessa imagem, que aí ele, tá, bonitinho, coloca no saco plástico, você fala, ufa, né? Daí tem umas crianças super animadas gravando, filmando. Dele, vocês vão descer lá? Né? Então você joga lá no lixo. Aí entrega para as crianças, falando, não, joga no lixo, hein? Você vê as crianças super animadas. Né, podem ter aberto, mexido. E aí tá, a maioria fala, então, em matar os animais. Aí tem 7 que a gente poderia classificar, né, as pessoas que estão preocupadas, que entendem, em princípio, a importância ecológica, porque elas falam, né, que tem que proteger, que não pode matar, e que eles querem salvar o morcego. Mas é triste, porque eles também se colocam em risco, porque são casos que encontram o morcego lá, tinham ele parado assim na esponja no banheiro, e a pessoa vai com a mão super próxima, aí pega a esponja e leva, eu vou soltar lá no jardim. Teve um também que estava lá, um morcego caído, um que tem só o relato. Aí ele conta, né, que o marido vai, pega o morcego, e não, para salvá-lo, a gente queria salvar, porque ele parecia tipo doente, né? Eles reconhecem que está com algum problema. Aí ele colocou ele lá na praça, né, para se recuperar. Então, situações de risco para a pessoa, para a comunidade, né, para os outros animais. Em 3 casos se dizia que quando o morcego entra em casa tem que respeitar por trazer uma mensagem espiritual. Aí algumas fotos chocantes. Esse vídeo, vou deixar depois se vocês quiserem ver, é um adulto com 2 crianças, com uma música super animada, e ele fala que ele vai tentar matar um morcego com arco e flecha. E, gente, depois quem quiser assistir, tem um morcego mesmo, que ele está, tipo, né, suspeito, porque ele está, acho que tipo um capacete, ele está pousado em cima, imóvel. Então, tem um morcego, não é uma piada, né, inventada. E as 2 crianças se divertem pra caramba, eles não mostram matando com arco e flecha, acho que eles não têm pontaria, mas depois eles mostram lá o morcego morto fora. E é isso, né, que lição que a gente está dando para as crianças, né? Aí esse também, atenção. Este aqui, depois eu passo o link para vocês. Esse aqui é uma senhora que mostra um morcego, você vê que ele não é a imagem não está muito boa porque é a qualidade do vídeo, tá, gente? Um não hematófago, né, que está lá também andando no quintal, aí ela mostra a pasta, um anticoagulante, a vampiricida, né, mostra focadinho, falam de compra, aí ela fala que resolve, ela usa, aí ela passa com esse, não sei, um pedaço de plástico, alguma coisa, passa no morcego, né, e vai com a câmera, você vê o animal super estressado, né, e ela ainda fala onde compra e sugere para colocar dentro de fruta e colocar no quintal, para acabar com o problema dos morcegos. E 62% dos vídeos desses, né, que falam da presença ocasional, é isso, o tom, a atitude, né, ou é medo misturado com uma coisa meio perversa, porque eles riem, fazem piada, né? Um tom sensacionalista interessante que não teve nesse grupo aí. Nenhuma música tipo do vampiro, do Drácula. Era mais, nesses, ainda mais que tem criança, música, sabe aquelas músicas em filmes de violência, por exemplo, que tem, sei lá, um rock pesado, uma coisa, né? Então, dava esse tom. E eu
né, os resultados indicam que 15% dos indivíduos aparentava sentir prazer em agredir os morcegos. Foi a minha percepção, é uma análise qualitativa, né? Mas foi a minha percepção, sentir prazer em agredir e mostrar os morcegos morrendo. Então, por exemplo, essa fala de um jovem: quero ver o morcego morrendo. Vai, dá outra chibatada que eu vou gravar. Não, foi meio chocante mesmo, falando sério, porque, né, além da violência contra os animais, a gente sabe, tem estudos que indicam, né, a violência contra os animais é um sinal também de violência contra o ser humano também. Então, muito triste. Naturaliza, exatamente. Então, finalizando, né, em relação aos vídeos de manejo de colônias, a maioria mostra as pessoas realizando, por exemplo, abrindo o telhado, tirando as telhas sem luva, tá? Então não usam EPI. A maioria utilizam métodos não recomendados, que não são eficazes e até proibidos. Destaque aí, lembra? Substância química, quer dizer, o uso de diversos tipos de substância que não tem comprovação, né, do uso e dispersando aí, colocando no meio ambiente. E incluíam também ações que podem provocar estresse e sofrimento. E foram mais problemáticos os vídeos que mostram a presença ocasional de morcegos, né, por essas situações que colocavam em risco a própria pessoa, a comunidade, né, aparentam um desconhecimento mesmo dos riscos, né, ou não, a gente não pode dizer, porque pode ser uma não concordância, mas, né, a coisa de manipular, colocar a mão, mexer muito sem luva, né, nos morcegos. Então, atos de maus tratos, né, de crueldade. E o que é o problema? A rede social, a gente sabe, né, estimula a curiosidade e estimula a cópia, né, porque a gente é apaixonado, a população em geral, a gente também, né, pelos, sei lá, os youtubers, os influenciadores. Então, tem muito... querer copiar depois, até porque é um negócio, né? Monetiza, como dizem. E aí, o que eu deixo para a gente refletir é que a internet e as redes sociais estão aí conquistando, tiraram a importância da imprensa, está, pelo que eu vejo, em primeiro lugar, porque é esse indivíduo comum, é a gente falando, né? Não é mais o jornalista. Então, tem várias questões, o referencial, será que tem informação quem fala, né? Mas uma coisa eu queria deixar aqui no final, a gente também tem que aprender com eles. Que a abordagem e o conteúdo, ok, tem problemas, mas eles têm coisa para nos ensinar. Com o carisma, né? Os influenciadores, é o carisma, é a abordagem, é o olho no olho, porque a gente, né, quem gosta de redes sociais, fica preso. E né, pode especular milhões de coisas, não é o momento agora, mas se é a solidão da Covid, as pessoas ficaram presas. Então, elas defendem apaixonadamente, muitas vezes, os seus influenciadores e vão... Né, a história aqui pode ser que sejam influenciados por essas informações super problemáticas, com métodos inadequados, métodos que causam sofrimento e risco. Então, a gente tem como aprender com esses influenciadores. Eu acho mesmo que tem que prestar atenção, que os caras são craques, porque eles têm as redes sociais próprias, ensinam atrás, né? O YouTube, então tem uma questão de marketing, etc. e tal. Mas também a gente tem que... Acho que esses resultados, eu já vou mostrar as limitações, é uma gota no oceano, mas acho que estimula a gente pensar, tem que monitorar, né? Acho que assim, é uma oportunidade para os estudos de conhecimentos, de atitudes das pessoas. Você monitorar as redes sociais é uma oportunidade muito legal, né? Acho que eu já parei o tempo. E assim, fechando, né? Acho que os resultados também indicam, né, as nossas ações de educação e comunicação, que são maravilhosas, né, as pessoas que trabalham com isso são super apaixonadas, já tem um desafio gigante, no caso aqui da raiva transmitida por morcegos, de promover a construção dos conhecimentos básicos. E, olhando esses resultados, né, eles precisam promover cada vez mais uma transformação da percepção das pessoas em relação aos morcegos. Né? Que, lógico, tem vários fatores, mas os resultados indicam isso, é uma agressividade, né, e falta de né, não considerar a importância desses animais.
Então, como eu disse, lógico, essa é uma gota no oceano, porque não representa toda a internet e redes sociais, porque também essas redes sociais e companhia tem que analisar com... não permite uma análise qualitativa como essa. O volume é gigante. Então, é legal também que a gente comece a fazer estudos, por exemplo, com análises automáticas. Mas acho que é uma pequeníssima contribuição para a gente pensar na importância de ver o que as pessoas estão falando, que eles também agora estão recomendando para a população o que fazer com os morcegos. Muito obrigada. Convidamos agora, por gentileza, a doutora Andréa de Cássia Rodrigues da Silva, a fazer a entrega do primeiro colocado no prêmio Antônio Carini, segunda edição, a Maria Tereza do Bugras. Parabéns, Tereza. Que trabalho bacana. A gente falou tanto aqui hoje, esses dias todos, sobre a saúde única, o papel dos animais no nosso objeto de trabalho, E você trazer essa informação agora é super importante para a gente pensar, para a gente agir, para combater esse tipo de situação, Para a gente pensar em como abordar as questões com as pessoas, não só do ponto de vista do risco, do que representa esse tipo de tratamento, mas também do outro, do animal como o nosso irmão, não como um brinquedo ou como algo que deve ser exterminado. Então, obrigada por essa contribuição, parabéns, foi um trabalho lindo. Vamos passar agora para as perguntas formuladas. Recebemos uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas dirigida à doutora Sandriana. E a pergunta é a seguinte: por esse trabalho, podemos concluir que exames sorológicos por ELISA, que alguns laboratórios particulares realizam, não conferem resultados confiáveis para a identificação de anticorpos neutralizantes do vírus da raiva, feito por profissionais de áreas de risco? Obrigada pela pergunta, achei bem pertinente. É o seguinte, hoje o que a gente observa que está sendo utilizado ELISA indireto para a detecção de anticorpos neutralizantes. ELISA indireto, ele não confere, não diz se esses anticorpos específicos detectados têm atividade neutralizante, têm atividade biológica. E isso, ainda, a técnica de referência é o RIFT. Agora, o que tem recentemente demonstrado são outras plataformas de ELISA. ELISA de bloqueio, também chamada de ELISA de competição. Esses chegam mais próximos dos níveis de anticorpos neutralizantes. E talvez estes devam ser utilizados para esse propósito. Nós temos ainda alguns minutos. Eventualmente, alguém teria alguma colocação, alguma pergunta a ser dirigida? Não? Fred. Parabéns a todos pelas apresentações, e eu queria fazer um comentário em relação à última apresentação. Parabéns pelo trabalho, e ele é muito bonito, e ele mostra também como a gente tem que correr atrás de novos problemas, como a gente comenta, Porque também a gente se baseia no conhecimento gerado através de pesquisas, e a saúde se baseia nas pesquisas, mas em questões de comunicação, a gente fica em cima das comunicações científicas e deixamos de lado essa outra parte da comunicação, que, como você coloca, é difícil, às vezes, a gente chegar nessa linguagem olho no olho. Então, como nós também
precisamos nos preparar para ter pessoas treinadas, pessoas formadas que consigam fazer nossa comunicação adequada em cima dessas problemáticas. Então, nós não estamos preparados também para isso, né? Então, eu acho que o seu trabalho mostra, o trabalho do seu grupo mostra como a gente tem uma problemática ali também, né? E que a gente precisa avançar para esse outro lado e não estigmatizando simplesmente, né? Ah, são os youtubers, mas os jovens se comunicam através dessa forma. Como você coloca, não leem mais, eles não assistem nenhum jogo de futebol inteiro porque é muito tempo, né? É difícil captar a atenção deles. Então, eu só queria parabenizar e você traz um problema importante para ser estudado também e para a gente refletir. Quer se pronunciar, Tereza? Ali, ó, na mesinha. Não, primeiro, professor, a sua palestra maravilhosa. E é isso, assim, eu acho que já era antes das redes sociais, sempre teve estudos, os problemas da comunicação e saúde, né, da divulgação científica em geral, na imprensa. Sempre teve outros problemas, né, mudaram os problemas, isso que é legal. Então, tem muito, né, erros e tal. Eu acho que uma mensagem importante aqui para nós é ocupar um espaço. Né, porque eu acredito que, óbvio, que não vai combater, às vezes, informações equivocadas, a não ser que se caracterize algum crime, né? Mas em alguma informação equivocada, censurando simplesmente. Acho que é a gente abrindo canais, como as instituições estão fazendo, como o Instituto Pasteur, é super importante. E é isso, assim, é a gente se desenvolver mesmo nessa forma, né, de traduzir o conhecimento. E eu acho que, né, porque tem que transformar a mensagem clara, objetiva, etc. e tal, mas também eu acho que a Covid, né, a Covid destacou novamente esses estudos de mudança de comportamento, porque geralmente a gente tem aí com os diversos programas sanitários, né, que eles têm tempo, porque a mudança de comportamento é difícil, demora tempo. Eu adoro, por exemplo, a campanha contra os cigarros, né, que acho que teve uma conquista gigante, ainda mais, mesmo tendo fumantes ainda, mas ela mudou a percepção. Uma coisa que era um charme nos anos 50, agora é uma coisa horrorosa, fumar, né? Só que ela tem 70 anos. Aí veio a Covid e nos desafiou, porque era todo mundo fechado e os governos lidando com uma doença com uma alta incerteza e precisava da adoção de medidas de uma maneira imediata. Então, acho que isso chama a atenção da gente. A gente precisa estar preparado para as emergências, inclusive, e trabalhar mesmo, como o senhor falou, em desenvolver essa maneira de dialogar, como, né, foi colocado também, com a população, que a imposição não adianta, mas está constantemente monitorando como é que a população pensa, o que ela, não só de ciência, mas o que ela gosta, a música, as coisas, porque a gente tem que falar na linguagem deles, né? É isso, assim. Então, monitorar, e acho que assim esses estudos de redes sociais, até quem né, quiser desenvolver isso com Big Data e companhia, seria super legal, para a gente ver mesmo uma coisa representativa, né? Mas é muito importante monitorar essa questão. Olá, bom dia. Eu queria parabenizar as pesquisadoras do Pasteur, Sandriana, Elaine, pelo trabalho, pelo prêmio, e a Tereza também, parabéns. Tereza, assim, para lembrar, não sei se foi citado aqui, mas Tereza também participou da história do Instituto Pasteur por um tempo, ela foi colaboradora lá na gestão da Neide, da Ivanete, né? Ficou um tempo lá conosco também nessa parte de divulgação. Então, né, o evento aqui fecha com aqui, né, comemorando mais ainda os 120 anos. E é um prazer, um orgulho para mim ter também as colegas, né, do setor, da seção de diagnóstico aí presentes, representando as pesquisas do Instituto. Vou aproveitar aqui o final para também agradecer o pessoal do chat de novo. Nesse momento ninguém fez perguntas, mas estão todos elogiando, né, a qualidade do evento,
e dos trabalhos apresentados, né, que eu já citei um pessoal que continua, tem o pessoal do Paraná, pessoal do LACEN, Pernambuco, Lindenberg, um grande colega nosso, está, né, presente aqui no chat, a Dolorata, já citei ontem, pessoal do CCZ Piracicaba, Zonose de Franco da Rocha, Vigilância Ambiental do Rio Grande do Sul, o pessoal de Cuiabá, CCZ Piracicaba, GVE 8, Mogi das Cruzes, e o LACEN Bahia, que também participaram pelo chat. Então, obrigada a todos. Parabéns novamente. Também gostaria de parabenizar as três. E meu comentário vai para a doutora Maria Tereza. Parabéns pelo primeiro prêmio. Nós estamos muito orgulhosos aqui, a Rede Proeza está vibrando. E aí, eu também gostaria de fazer um comentário que a gente também tem que pensar em estratégias para atingir, inclusive educar esses youtubers, trazê-los para o nosso lado, não é? Queria que até ouvir suas observações sobre isso, para a gente identificar os youtubers, trazê-los para o nosso lado e assim eles poderem replicar a informação corretamente, porque eles têm um grau de influência muito grande. Além de nós termos que nos projetarmos também nas redes sociais, é muito importante também a gente trazê-los como aliados. Então, gostaria até de ouvir seu comentário sobre isso. Obrigada. É uma ótima ideia, Juliana, porque, né, utilizar os youtubers, né, fazer parcerias para eles divulgarem as campanhas, né, a gente já tem sido feito, é super importante. Né, como a gente antigamente pedia, né, passava a fazer assessoria de imprensa com o jornalista, com o ator, agora são os influenciadores que nos ajudam a divulgar as informações. Mas muito interessante isso que você colocou. Seria, sim, interessante fazer um espaço de diálogo, de repente fazer eventos, como, às vezes, a indústria já vi fazer isso, né? Antigamente chamava a imprensa, ou como o Ministério, tudo, não tem as coletivas de imprensa, de repente seria uma coisa interessante agora fazer eventos mesmo para compartilhar as ideias, buscar um diálogo, nessa, como sempre esperando, sensibilizar as pessoas para nossas ideias. Ótima ideia. E participem do Proeza, gente. Né? Depois a Juliana pode pôr um link, alguma coisa para as pessoas acessarem. Alguma questão, alguma colocação? Então, eu vou me permitir uma colocação em relação ao trabalho da doutora Maria Tereza. É o seguinte, não dá para negar a influência e a importância das redes sociais, né? Inclusive como uma ferramenta estratégica para as próprias instituições públicas. Nesse seu levantamento, e partindo do recorte feito, de vídeos feitos por leigos, houve algum que recomendou procurar um serviço de saúde ou um serviço de agricultura? Então, isso foi uma das coisas, né, que eu analisei. Não. Dessa, tudo bem, é um micro recorte, gente. Quero até ampliar esse estudo, mas não, nenhum. Como eu mostrei, teve um que o casal comenta que eles procuraram um veterinário, porque eles acharam um morcego no apartamento, e eles tinham um cachorro. Então, né, aí demonstra algum conhecimento. Mas eles mencionam um veterinário particular. Teve acho que uns 2 dos vídeos da categoria de colônia que falam, mas muito de passagem, tem risco para a saúde, né? Mas assim, eles mais reclamam, por exemplo, das colônias, que acho também dessa experiência quem está no campo, o cheiro, o incômodo com o cheiro, com o barulho dos morcegos, né? A importância ecológica ou os riscos para a saúde não foi mencionado. E a busca do serviço oficial em nenhum. Bom, muito bem, se nenhuma outra colocação, nenhuma outra arguição, vamos pedir para nos posicionarmos aqui para a foto oficial e desmontando esse painel de apresentações na sequência.